e as mulheres mais de 14 unidades por semana. Essa unidade, a gente fica um pouco confuso, mas uma unidade representa 10 gramas de álcool, tá? Então, aqui a gente pode ver quanto cada bebida teria em unidades, representando ali, o vinho tem 1,1 unidades, uma lata de cerveja tem 1,7 unidades, e uma dose de destilado teria 2 unidades. E o beber excessivo episódico, que eu falei anteriormente, é quando o indivíduo faz um consumo excessivo em um intervalo curto de tempo, em menos de 2 horas. Homens, 5 ou mais drinks, e mulheres, 4 ou mais drinks. O beber excessivo episódico, ele não tem critério para classificar como um uso nocivo, mas mesmo assim ele pode trazer consequências negativas importantes para o indivíduo. E uma curiosidade aí, o Brasil é um dos países com maior prevalência de binge drinking no mundo, que é esse beber excessivo episódico, que a gente sai para beber, o happy hour, e acaba tomando mais do que o preconizado. E o consumo prejudicial, por último, né, é um conceito da OMS, assim, caracterizado pela OMS, onde o uso de álcool gera prejuízos à saúde, é um conceito bem mais abrangente, que é um prejuízo à saúde, bem-estar social do indivíduo, daqueles que o cercam ou da sociedade como um todo. Então, se a pessoa ela bebe um gole de cerveja e mesmo assim ela pega o carro e bate, ela faz com certeza um consumo prejudicial de acordo com o OMS. Aqui tem um diagrama para representar melhor o que seria o bebedor com suicídio. A gente vê que ele é um termo mais restrito para caracterizar os quadros, né? Então, ele é essa intersecção entre o bebedor excessivo e o bebedor que causa problema. Então, a gente pode ver ali que, eventualmente, o bebedor excessivo esporádico, ele entra nessa categoria de bebedor com uso nocivo, do CID-10. Falar um pouco do metabolismo, né, que não dá para escapar muito da farmacodinâmica, se trata de um psicofármaco. 20% do etanol é absorvido no estômago e 80% no intestino delgado. E sobre a excreção, 5 a 10% em pulmão, suor e urina, e 90 a 95% no fígado, pela enzima álcool desidrogenase. Ela elimina 7 a 14 gramas por hora, e isso depende muito de cada indivíduo, tem fatores genéticos envolvidos nessa questão. A intoxicação aguda, como se trata de um estímulo GABAérgico, que é um estímulo inibitório, ela faz sedação, diminui a ansiedade, faz a fala pastosa, ataxia, desinibição comportamental, e ela depende de vários fatores. Sexo, a mulher tem mais facilidade para se intoxicar por álcool. Peso, as pessoas mais leves também têm mais facilidade. Genética, que é a quantidade de manifestação ali de álcool desidrogenase, e tolerância, que quanto mais o indivíduo bebe, maior a tolerância dele ao álcool e mais ele consegue beber sem se intoxicar. Só uma curiosidade que eu li ali no livro, quando não há perda de consciência na intoxicação aguda, não há necessidade de tratamento. A gente vê por aí muita gente dando glicose hipertônica, na UPA da vida, a gente vê a glicose hipertônica sendo administrada para qualquer pessoa que chega intoxicada, mas ela não tem fundamento científico. Em caso de agressividade, lógico, dá para prescrever para o paciente um haloperidol, alguma coisa para acalmar ele. E os fatores de risco, então? Existem fatores socioculturais e fatores biológicos. Entre os fatores socioculturais está a maior disponibilidade de bebidas, o ambiente onde a bebida é amplamente distribuída, o estresse, a ausência de repressão social contra a embriaguez e a pressão social para beber. Então, é aquela questão de você recriminar o indivíduo que faz uso do álcool ou você incentivar o indivíduo que faz uso do álcool. E alguns fatores biológicos, né, que são a predisposição genética, diferentes níveis de álcool desidrogenase, que isso varia de indivíduo para indivíduo, e alguns traços de personalidade. Tudo isso culmina no que a gente chama de endofenótipos de risco. E são 3 os endofenótipos de maior risco para desenvolver essa dependência do álcool. Uma alta tolerância ao álcool, as pessoas têm mais tolerância e precisam beber mais para se intoxicar,
elas têm maior tendência a virarem dependentes. Comportamentos externalizantes, a pessoa é impulsiva, a busca por novidades, a desinibição comportamental, a expansividade e algumas comorbidades psiquiátricas, a esquizofrenia, ansiedade, transtorno de hiperatividade e transtorno de personalidade. Só uma curiosidade, em um estudo americano, foi detectado que 45% dos usuários de álcool tinham um quadro psiquiátrico associado já. E sobre o diagnóstico, o objetivo do diagnóstico é detectar precocemente o bebedor excessivo e prevenir o abuso da dependência. É aquela questão que a gente sempre vê na atenção primária de saúde. Prevenir é melhor do que tratar, né? Então, o mais importante de tudo isso é não parar a investigação quando o paciente fala essa frase que a gente costuma ouvir constantemente. Eu bebo só socialmente. Não dá para parar a investigação só aí, porque às vezes o social para um é uma intoxicação para outro. Isso tem que continuar investigando. E existem alguns sistemas de rastreio. Existem dois principais sistemas de rastreio, o Audit e o sistema CADE. O sistema CADE é o mais utilizado aqui no Brasil, que ele é um mnemônico, né, para as palavras cut down, annoyed, guilty e eye opener. E daí aqui tem algumas perguntas sugeridas para cada um desses critérios. O cut down, de diminuir, uma pergunta sugerida seria, por exemplo, alguma vez o senhor sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida? O annoyed, de aborrecido, as pessoas te aborrecem criticando o seu modo de beber? Ou guilty, de culpa, o senhor sente culpa pela forma que bebe? Ou eye opener, acordar, o senhor costuma beber de manhã para diminuir o nervosismo ou ressaca? E são perguntas que você consegue rastrear e detectar se esse indivíduo está se encaminhando para um abuso ou se ele já tem o critério para ser diagnosticado como dependente de álcool. Duas ou mais perguntas dessas positivas já dá para classificar o usuário como usuário de risco. E o sistema Audit, que eu não vou explicar todas elas, porque são 10 perguntas, sobre 3 domínios diferentes relacionados ao uso de álcool, que é o uso problemático, sintomas de dependência e padrões de uso nocivo. Ele foi desenvolvido pelo OMS e ele foi refinado para cada país. Então, assim, ele é melhor do que o CADE, mas o CADE é mais prático, mais fácil de ser utilizado, né? O CADE, ele está mais voltado à dependência do álcool e o Audit aos padrões de consumo menos graves. Então, ele tem uma sensibilidade um pouco mais refinada, digamos assim. E daí a gente tem alguns marcadores biológicos que a gente não pode se apoiar neles, porque eles não apresentam uma grande sensibilidade nem especificidade para diagnosticar sozinhos o usuário de álcool. Então, tem os marcadores hepáticos, né, elevação de gama-GT, a razão de TGO e TGP, mesmo quando elas não estão elevadas, pode apontar aí um uso de álcool. A razão de 1,5 para 1 ou de 2 para 1 pode indicar um usuário de álcool. Aumento de bilirrubinas e diminuição de atividade de protrombina. Esses são os marcadores aí que a gente vê de função hepática, né? E os hematológicos, anemia, trombocitopenia e alta VCM, mesmo em paciente que está sem anemia, tá? E daí aqui eu puxo a palavra para a Natália, né, que ela vai conversar um pouco sobre a conduta para os principais diagnósticos frente aos pacientes que usam álcool, tá? Oi, gente, boa noite. Bom, vou falar um pouquinho sobre a conduta que a gente deve tomar frente a um paciente que faz consumo de álcool, e eu vou dividir a conduta entre o bebedor excessivo e o uso nocivo, e depois a dependência do álcool. Bom, primeiramente, o álcool, como o Rodrigo já falou, deve ser questionado o consumo dele em toda a consulta, independente do diagnóstico que o paciente tem, seja beber socialmente até o dependente ao álcool, deve-se discutir esse consumo dele
e todo paciente deve ser informado sobre os riscos que podem acarretar a saúde dele. Entrando agora no bebedor excessivo, ou que faz o uso nocivo, embora exista um pessimismo por conta dos profissionais da saúde a respeito da capacidade de intervir nos casos de problemas relacionados ao uso do álcool, fazer uma intervenção breve, que eu vou explicar um pouquinho sobre, é uma prática considerada bastante efetiva. E como que funcionaria essa intervenção breve? Consiste em uma intervenção estruturada, objetiva, focada no paciente, em que eu vou passar para ele essa responsabilidade dele se ajudar e manejar a própria doença e tentar auxiliar ele. E ela pode ser feita por qualquer profissional de saúde, como uma espécie de reunião. Então, pode ser feita pelo médico, enfermeiro, psicólogo, auxiliar, contanto que o profissional tenha tido um rápido treinamento. E as sessões, elas são curtas, dura de 5 minutos a 45, e raras vezes ultrapassa 5 encontros. Pode ser utilizado também alguns folhetinhos em que se explica sobre o uso do álcool, ou pode ser feita uma espécie de terapia cognitivo-comportamental e propor a realização do diário do álcool. Um exemplo de como seria essa intervenção é basicamente você chamar ele para reflexão, e uma pergunta que pode ser feita no momento dessa intervenção é: qual é a sua opinião sobre o consumo do álcool? É você dar a responsabilidade a ele, pedindo o que você pretende fazer quanto a isso, demonstrar interesse no caso dele, como perguntar como o senhor se sentiu nessa semana sem o álcool, e facilitar o acesso para um acompanhamento seriado e continuado, perguntando quando a gente vai poder se ver de novo. Bom, em relação ao bebedor excessivo, o profissional de saúde ele deve esclarecer e estabelecer metas para ele, do que seria um padrão seguro. Então, você pode falar para ele, intercalar os dias em que ele fica sem consumir álcool, então, se ele consumiu num dia, no outro dia ele não consome, e nos dias em que ele beber, se limitar a 3 unidades para mulher e 4 unidades para homem, e ele não exceder aquilo que o Rodrigo já falou, de 14 unidades para mulher e 21 unidades para homem por semana de álcool. O paciente que faz uso nocivo, ele tem que estar ciente da condição dele, e ele pode ter ajuda da família, então você pode chamar a família para estar entrando nesse processo, né, de abstinência que ele vai ter que adotar. Você também contar para o paciente ou mostrar exames, por exemplo, o gama-GT, que costuma estar elevado no paciente que faz consumo de álcool, pode ser uma forma de motivar o paciente. Você falar, olha, o seu exame aqui veio bem elevado, isso mostra que você está tendo uma disfunção hepática. Isso pode servir para ele como um sinal, e ele vai falar, então eu vou tentar melhorar para ver se isso diminui, para ver se eu recupero. Então, acaba sendo um incentivo. Também pode ser identificado no paciente com uso nocivo o que são, de certa forma, os gatilhos que fazem, ou fatores de risco que fazem com que ele bebam, estratégias para tentar mudar essa situação dele, modificar as crenças que ele tem em relação ao álcool e quais são as expectativas que ele tem, além de incentivar hábitos de vida, como atividade física e basicamente isso, certo? Em relação ao paciente que tem dependência alcoólica, basicamente a mesma coisa, é um apoio continuado, você explica o paciente sobre a fisiopatologia, o prognóstico e as opções de tratamento, pode considerar internar em unidade de dependentes químicos se o paciente concordar, os grupos de alcoólicos anônimos que são famosos e que podem ser uma monoterapia e são bastante efetivos, sempre chamar a família para conversar, sempre ver como que é essa rede de apoio que ele tem ali na comunidade ou dentro de casa mesmo. E um fato curioso, assim, é que o médico ou a unidade básica deve ficar atento pelo fenômeno de codependência, que é quando o paciente, como ele já está ali naquela situação em que ele bebe há tanto tempo, a família já se estruturou em torno dele, como ele sendo uma pessoa que bebe, e toda a rotina já tá baseada nisso. Então, você tirar o álcool do paciente
pode alterar toda a rotina da família, e os familiares podem achar ruim, e podem tentar boicotar, de certa forma, porque antes o cara nem ficava muito em casa, ou chegava um horário, saía para beber um pouquinho, daí agora ele está em casa, e ele está tendo dificuldades, porque é um processo difícil, né, e ele está estressado, o paciente está estressado, então altera toda a dinâmica familiar. Então, a gente tem que ficar atento para tentar intervir nesse sentido. E o profissional de saúde é quem determina para onde esse paciente vai. Ele pode ficar ali no tratamento ambulatorial, ou ele pode ir para o CAPS-AD, ou, se o caso for muito grave, eu posso interná-lo. Alguns dos critérios de internação são síndrome de abstinência grave, falha no tratamento ambulatorial e risco de suicídio ou agressão. Existe essa escala, que ela foi desenvolvida na tentativa de ajudar a nortear qual vai ser o tratamento do paciente, traduzindo do inglês, essa sigla, é a escala de gravidade da síndrome de abstinência do álcool. É constituído de 10 itens e o seu score final permite classificar a gravidade da síndrome de abstinência. Então, se for maior que 20, eu deixei aí para vocês darem uma olhada depois, você sugere que seja hospitalar. Provavelmente ele vai ter uma síndrome de abstinência grave. Se for mais leve, pode ser feito um tratamento ambulatorial e um apoio continuado no paciente. Em relação às opções farmacológicas que a gente tem, são apenas 3 remédios, assim, e nenhum é 100% efetivo, né? Claro, o paciente tem que estar disposto e tem que ter todo um contexto favorável para ele. O que a gente mais conhece, que a gente já estudou bastante, é o Disulfiram, que é feita na dose de 250 miligramas uma vez ao dia, e que ele faz aquele efeito antabuse, ou seja, causa aversão ao álcool. Quando a gente consome o álcool, ele é metabolizado em acetaldeído, e o acetaldeído é metabolizado pelo aldeído desidrogenase em acetato. O Disulfiram basicamente diminui a aldeído desidrogenase, então acaba aumentando o acetaldeído no metabolismo, que causa o efeito de palpitação, náusea, vômito e sensação de morte iminente. É importante ressaltar o Disulfiram mais efetivo desses 3 remédios que eu vou falar, que o paciente tem que estar ciente dos efeitos colaterais e dos riscos dessa medicação. Então, o paciente tem que saber, porque já aconteceu, vou até contar um caso aqui comigo e com o Luciano. A gente estava na UBS e ele eram pacientes diferentes. Chegou a paciente e ela tinha um papelzinho e ela falou, eu vim pelo meu marido, eu quero dar Disulfiram para ele escondido. E aí, estava lá escrito, né? E aí a gente explicou para ela, né, que não era assim que funcionava, que ele tinha que estar disposto a fazer o tratamento, que era ele que tinha que vir atrás de ajuda. Então, a gente sempre tem que estar atento, para não sair prescrevendo assim, né? Em relação aos outros remédios, que são chamados de anti-craving, né, anti-fissura, a naltrexona, ela é um antagonista opiáceo, é feito na dose de 50 miligramas via oral uma vez ao dia. É um medicamento seguro, mas tem um efeito modesto, e ele diminui o beber em excesso em 17%. O acamprosato, ele é considerado, não é melhor que o naltrexona, né, inferior. Ele é utilizado na dose de 1.300 a 2.000 miligramas 3 vezes ao dia. Ele diminui o risco de qualquer consumo de álcool em 14%. Não tem melhora, não é superior à combinação farmacológica em relação à monoterapia. Então, na tentativa de ajudar o paciente na adesão, para que ele não tenha uma baixa adesão e para que ele evite efeitos colaterais, você pode dar só, por exemplo, o Disulfiram. Certo? Vou entrar um pouquinho na síndrome de abstinência. Quando o paciente ele é dependente de álcool e ele para de beber, essa alcoolemia pode gerar os sintomas de abstinência, porque antes ele estava acostumado, o corpo dele, a ter o sistema GABA aumentado, né, com o sistema inibitório. Então, quando você tira esse sistema inibitório, ele fica estimulado. Então, ele vai ter sintomas de tremor, ansiedade, insônia, náusea, inquietação, mais ou menos umas 6 horas após ele interromper o consumo. E aí, a síndrome de abstinência, ela pode evoluir de uma forma mais grave, em cerca de 10% do indivíduo, e depende do quanto que ele bebia, por quanto tempo, né? E os sintomas podem ser febre baixa, taquipneia, tremor intenso, sudorese profunda, que são complicações.
Então, resumindo, são 4 complicações da síndrome da abstinência. É a convulsão, que ocorre em 5% dos casos, as alucinações, os delírios tremens e a síndrome de Wernicke. Síndrome de Wernicke vai estar em um outro slide. Bom, falando um pouquinho da alucinação, ela costuma ser uma alucinação predominantemente auditiva, em que o paciente ele escuta cliques, barulho de sino, cântico, vozes, mas também pode ser visual. É um importante diagnóstico diferencial de delírios tremens, e ela ocorre ali mais nas primeiras horas. O tratamento, que vai ter no próximo slide também, é basicamente com haloperidol, 5 miligramas ao dia. E o prognóstico geralmente é favorável. O paciente que tem convulsão, ele costuma ter uma convulsão tônico-clônica generalizada e ocorre antes dos 2 dias. Cerca de 1/3 dessas convulsões, se não tratadas, podem evoluir para o delírio tremens. Então, tem que ficar bem ligado. O tratamento é feito com diazepam, 10 miligramas, a cada 10 a 15 minutos, enquanto persistirem os sintomas. O delírio tremens, ele consiste em uma situação em que o paciente, ela é grave, tipo, tem uma mortalidade alta, tem risco de morte, e o paciente, ele vai ter tremor, ele vai ter hipertensão, ele vai ter taquicardia, desorientação, alucinação, diaforese, e geralmente se instala nas primeiras 72 horas, então não é muito rápido, geralmente é no segundo dia, assim, que o paciente está sem o álcool. E o risco dela, o risco de morte, é causada por discitimia, ou o paciente desenvolve doenças complicadoras, como pneumonia bacteriana, ou existe uma falha em identificar um problema subjacente, como uma pancreatite ou uma hepatite. Também pode acontecer uma diminuição, como o paciente ele bebia muito tempo, acaba diminuindo os níveis de potássio, fósforo e magnésio. Isso pode dar rabdomiólise, disfunção cardíaca. E o paciente também, por estar hiperventilando, ele pode desenvolver uma alcalose metabólica. O manejo, não das complicações, mas da síndrome de abstinência em geral, dos tremores, da sudorese leve, é feito com benzodiazepínicos, o diazepam, na dose oral de 20 a 40 miligramas, tomado até de 6 em 6 horas. É importante lembrar que você pode repor tiamina, 300 miligramas intramuscular por uma semana, intramuscular ao dia por uma semana, e daí medidas de suporte, como repouso, uma alimentação e hidratação adequada, uma ventilação adequada, já que o paciente está exalando álcool, para melhorar a saturação do ar, e a iluminação adequada, que diminui a alucinação, especialmente a zoopsia. Certo. Aqui que eu já falei um pouquinho em relação ao manejo das complicações, quando o paciente desenvolve essas complicações, é mais adequado que ele vá para um ambiente hospitalar. A única, assim, que pode ser mais acompanhada ambulatorialmente é a alucinação, que é mais tranquila. Então, como eu já falei, as convulsões não tratadas podem evoluir para delírio tremens, e o tratamento é com diazepam. Se tem alucinação, pode dar haloperidol, 5 miligramas ao dia. O delírio tremens, o tratamento, que eu não falei anteriormente, é com diazepam via oral, e, se necessário, pode ser feito 20 miligramas de diazepam intravenosa de em hora. Você tem que deixar o paciente controlado, e geralmente se associa a haloperidol no delírio tremens. A síndrome de Wernicke, que eu não falei antes, é caracterizada por nistagmo, oftalmoplegia, alteração do estado mental e alteração de marcha. Também tem uma mortalidade alta, e o tratamento é feito com tiamina intra-hospitalar, e depois esse paciente deve ser encaminhado para o hospital para fazer endovenosa. Lembrando que, em relação àqueles casos em que o paciente chega chega na UPA, por exemplo, que é feito salina, glicose hipertônica, lembrar de repor tiamina, porque caso ele seja um etilista pesado, ele pode fazer síndrome de Wernicke ao consumir o carboidrato. Então, tem que cuidar. As complicações, se não tratada, a síndrome de Wernicke pode evoluir além da morte para a síndrome de Korsakoff, que é aquela amnésia anterógrada e
Lembrar sempre que a prevenção é sempre melhor que o tratamento, e que a gente tem que focar muito no público jovem para não deixar que eles evoluam, né? Para bebedor pesado ou para dependente. Pode ser feito palestras em escolas, ser feito depoimento de ex-dependentes e campanhas de prevenção comunitária, para sempre estimular um consumo racional e não abusivo do álcool. Era isso. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Agora eu chamar os meninos. Tem jeito não. Alguém falou alguma coisa aí? Não tá? Ah, imagina, não tá pegando? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Alguém só? Oi, sim, estou ouvindo. Então, beleza. Vou começar minha parte aqui. Para mim e para o Luciano, a gente falar sobre o tabagismo. Então, vamos lá. Para começar falando desse tema, é importante a gente lembrar que ele é um problema de saúde internacional. Não é algo só do Brasil. E atualmente a gente pode dizer que a gente está vivendo uma epidemia mundial do tabaco, principalmente nos países que estão em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos. Só que, para nossa sorte, o Brasil está indo na contramão. Daqui a pouco eu vou explicar melhor por que disso. E, além disso, um fato bastante importante é lembrar que o tabagismo é a primeira causa de morte evitável. Aí, esse tabagismo a gente conhece ele de vários jeitos. Então, uma pessoa que fuma narguilé, charuto, próprio cigarro, tudo isso tem tabaco e a gente tem que evitar sempre. Falando de algumas definições agora, existe o tabaco fumado, que é o que todos conhecem, representado pelo cigarro, e aqueles que eu acabei de falar, e o tabaco não fumado, que é o que vem aumentando em consumo de acordo com essa epidemia. Aí, além disso, para diferenciar duas definições, tem o tabagismo ativo e o passivo. O ativo é aquele no qual a pessoa faz uso regular e contínuo do cigarro, e o fumante passivo é aquele que frequenta um ambiente poluído com as substâncias da fumaça do cigarro. Então, o passivo, todo mundo sabe, é aquela pessoa que não fumou o cigarro propriamente dito, mas está perto de alguém que fumou. Aí, a última definição aqui que eu separei foi quanto ao fumante regular, que seria aquele indivíduo que fumou pelo menos mais de 100 cigarros durante sua vida e mantém o uso do tabaco. Ou em fase de experimentação, é aquele indivíduo que ainda não chegou a fumar os 100 cigarros durante sua vida. E o ex-fumante é aquela pessoa que fumou 100 cigarros, mas decidiu parar. Falando um pouco do tabagismo passivo, ele é a terceira causa de morte evitável, responsável por mais de 600 mil mortes por ano. Então, o tabagismo ativo é a primeira causa de morte evitável e o passivo é a terceira. Eu tentei pesquisar qual que era a segunda causa de morte evitável, mas eu não achei de jeito nenhum. Se alguém souber aí depois puder me falar, eu agradeço. E algumas estatísticas sobre a exposição ao tabagismo passivo é que 1/3 dos adultos vão estar expostos a ele, 40% das crianças, aproximadamente 10% dos adultos que não fumam moram com alguém que fuma, e aproximadamente 14% dos adultos que não fumam convivem em seu local de trabalho com alguma outra pessoa que fuma. Quanto aos efeitos desse fumo passivo, ele pode ser dividido em efeitos imediatos e a longo prazo. Os imediatos podem ser irritação do olho, nariz, tosse, dor de garganta, dor de cabeça. E a longo prazo, nessa tabelinha aqui que é aquela apostila da atenção básica, eles separaram de acordo com a faixa etária. Em lactentes, aumenta o risco de morte súbita em 5 vezes, aumenta a frequência de outras doenças pulmonares, em crianças, dá alteração no crescimento, aumenta a frequência de tosse, cheira, pode agravar a asma ou até ser o fator desencadeante dela. E nos adultos, é bastante grave também, aumentando o risco de câncer de pulmão em 30%, o risco de infarto do miocárdio em 24% e outros tipos de câncer também.
Agora, falando um pouco da epidemiologia, nesse gráfico, a gente consegue ver que a partir de 1989, a prevalência de fumantes no Brasil vem decrescendo bastante. E atualmente a gente está em torno de 14, 15% de prevalência no Brasil. Mais para frente eu vou falar um pouco da legislação para entenderem um pouquinho melhor. Quanto à característica da população tabagista no Brasil, eu vou passar alguns slides meio rápido aqui, que são apenas gráficos. Que daí, então, aqui a gente pode ver que o sexo masculino é o que prevalece entre os fumantes. Nesse outro gráfico, a gente consegue ver que a região rural contém mais fumantes que na região urbana. Fumantes não necessariamente, mas usuários de tabaco. Aí, quanto à escolaridade, pessoas com menos anos de estudo também são as que mais fumam. Quanto à renda, mesma coisa. Quanto menor o salário da pessoa, maior é a prevalência. E quanto à raça, a cor, que a gente tem que as pessoas pretas são as que prevalecem. Então, de acordo com esses gráficos que eu passei meio rapidinho, a gente consegue ver que a população socioeconomicamente e educadamente mais vulnerável são aquelas o maior número de usuários aqui no nosso país. E esses gráficos eles foram todos tirados do mesmo livro lá da Atenção Básica, com dados de 2014. Foram os últimos que eu encontrei. Agora, por que as pessoas fumam? Eu separei aqui as três dependências que estão descritas: a dependência química, a dependência psicológica e a dependência comportamental. A dependência química é aquela que envolve o sistema nervoso central, que daí então ocorre a liberação de dopamina no sistema mesolímbico e a pessoa se sente bem após fumar. Ela se sente bem consigo, fica mais calma, mais relaxada. É como se fosse uma recompensa. É até chamado de reforço positivo. Daí existe uma tríade dessa dependência, que é a tolerância, sintomas de abstinência e compulsão. Então, a pessoa fuma, fica bem, só que com o passar do tempo ela acaba precisando fumar cada vez mais para se sentir bem com o cigarro. Então, ela começa a apresentar alguns sintomas de abstinência, que daí pode ser aquela fissura, o forte desejo de fumar, inquietação, ansiedade, irritabilidade, agressividade, dor de cabeça e vários outros. Daí, para ela evitar esses sintomas, ela acaba fumando mais, cada vez mais compulsivamente. Então, daí a gente tem essa tríade. A dependência psicológica, ela consiste na ideação que a pessoa desenvolve quanto à necessidade da substância para se alcançar um equilíbrio ou percepção de bem-estar. É quase a mesma coisa que essa tríade que eu acabei de falar. A pessoa sabe que se ela ficar sem fumar, sem usar o tabaco, ela vai apresentar esses sintomas de abstinência. Então, ela já usa antes de apresentar os sintomas. Ela já percebeu que se ela ficar sem o tabaco, ela vai acabar apresentando. Então, ela prefere fumar antes de apresentá-los. Agora, quanto à dependência comportamental, a gente pode chamar também de cigarro automático, que às vezes a pessoa nem quer fumar, mas ela está tão acostumada com o hábito do tabagismo que ela acaba fumando sem perceber. Um exemplo, vamos supor uma pessoa que todo dia, depois do almoço, toma um cafezinho e acende um cigarro. Às vezes ela nem está com sintoma nenhum de abstinência, mas como ela faz isso todo o santo dia, ela vai acender um cigarro toda vez depois que ela for pegar um cafezinho. É algo que já virou da rotina dela. Não necessariamente que ela necessite, mas ela acostumou desse jeito. Agora, falando por que o Brasil ele foi nessa contramão dessa epidemia do tabaco, eu fiz essa linha do tempo aqui para tentar explicar. Então, desde 79, o Brasil já vem tentando alguma coisa no controle do tabagismo. Então, em 79, ocorreu o primeiro Programa Nacional de Combate ao Fumo, que ele foi feito por 46 entidades, incluindo médicos, universidades, secretarias de saúde, e quem estava liderando esse programa foi a Sociedade Brasileira de Câncer. Só que ainda eles não fizeram nada concreto, apenas estavam pensando no que poderiam fazer para ajudar no controle. E nesse primeiro momento, o governo federal, o Ministério da Saúde não tinham nada envolvido. Daí, em 85, foi criado o Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo do Brasil, e daí teve uma pequena participaçãozinha do governo federal, só que ainda nada muito concreto foi feito.
como vocês viram naquele gráfico, é de 1989 que começou a diminuir, né? Daí, em 86, outro programa foi criado, o Programa Nacional de Combate ao Fumo, que agora já foi encabeçado pelo Ministério da Saúde. Aqui, só para deixar representada a criação do SUS, em 88. Em 89, agora começou a mudar as coisas, começaram a botar a mão na massa. Porque teve a criação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, PNCT, que daí era liderado pelo Ministério da Saúde junto com o INCA. Eles já estavam planejando várias ações educativas, de comunicação, de atenção à saúde, envolvendo ações legislativas e econômicas. Eles estavam tentando potencializar e prevenir a iniciação do tabagismo, promover a cessação do tabagismo e também promover ações para proteger as pessoas do risco do tabagismo passivo. Então, já estava começando a dar certo no Brasil esse esquema, só que no mundo ainda não estava muito difundido isso. Daí, em 2005, ocorreu o primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública. Ele foi feito numa convenção da OMS, essa convenção quadro para o controle do tabaco, que vários países assinaram, mais de 150, o Brasil entrou no meio também, se envolveu ali, e juntou o que foi decidido nesse tratado junto com o Programa Nacional. Então, o que falava esse tratado? Eles queriam monitorar o consumo do tabaco e as políticas de prevenção, melhorar cada vez mais. As pessoas que não fumam um ambiente livre de tabaco, então daí a proibição de fumar em locais fechados, proibição de fumódromos, oferecer ajuda para quem deseja parar de fumar, advertir sobre os perigos do tabaco, principalmente colocando aquelas fotinhas de pessoas doentes, de um homem impotente no fundo da carteira do cigarro, aplicar as proibições de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. Então, está proibido fazer propaganda induzindo as pessoas a usarem, bem como elevar os impostos sobre o cigarro, para tentar fazer com que as pessoas fumem menos, porque se mexe no dinheiro delas, elas se espertam um pouquinho, né? Aqui, quanto às substâncias químicas que estão presentes no cigarro, essa foto eu coloquei, mas eu não vou citar todos os elementos, porque são vários, só para dizer que tem substâncias cancerígenas, metais tóxicos, metais cancerígenos, gases tóxicos e outras substâncias aí. E muitos desses elementos, dessas substâncias, eles estão presentes em outros que a gente nunca ia pensar em fumar. Por exemplo, cádmio, ele está presente em bateria de automóvel. Chumbo, que tem no cigarro, ele também está presente em tinta, soldas, munições. O DDT, que é um inseticida, tem em algumas quantidades no cigarro. E por aí vai. Depois, se quiserem ler a foto com mais calma, eu achei interessante. Agora, sobre as doenças relacionadas ao tabagismo, a gente separou 4 aqui: as cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias e as neoplasias. Então, uma pessoa que fuma, ela aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, AVC, AVE, aumenta a amputação por DAOP, aumenta a arteriosclerose, diminui o transporte de O2, aumenta o risco de hipertensão e aumenta a resistência às drogas antihipertensivas. Sobre esse aumentar o risco de hipertensão, não achei um consenso. Vários lugares falam que é pior para quem já tem hipertensão, não que o cigarro irá causar a hipertensão. Mas, de qualquer jeito, vai fazer mal. Quanto ao diabetes, aumenta o risco das micro e macroangiopatias, então aumenta o risco de neuropatia, retinopatia, nefropatia, aumenta os níveis glicêmicos, também pelo diabetes aumenta o risco de infarto, de AVE, de DAOP, e piora o perfil lipídico do paciente, do indivíduo que fuma, diminuindo o HDL, aumentando o LDL, LDL e triglicerídeos. Quanto às doenças respiratórias, disparado que todo mundo conhece é que aumenta o risco de DPOC, é o principal fator causal. Aí também aumenta outras doenças respiratórias, como pneumonia, tuberculose, asma, rinocinusite, doenças intersticiais, e piora a função pulmonar, que com o passar da idade de qualquer um, a função pulmonar vai diminuindo mesmo.
mas numa pessoa que é tabagista, ela diminui bem mais rápido. Quantas neoplasias? Basicamente aumenta o risco de câncer. Quais cânceres? Praticamente todos. E 30% dos óbitos por neoplasias estão bastante relacionados com o tabagismo. Agora aqui nesse slide, eu coloquei ele só porque eu vi que cai em prova de residência, e acho que bastante gente aqui vai fazer prova, que é sobre o efeito protetor do tabaco em algumas doenças, que seriam essas aqui: sarcoidose, pneumonite por hipersensibilidade, pneumonite actínica e reticulite ulcerativa. Mas quer dizer que então eu tenho que fumar para não ter essas doenças? Óbvio que não, né? E nem tem um consenso certinho de que ele é bem protetor. Mas se você é fumante e acaba desenvolvendo essa doença, aí o prognóstico é pior para o paciente, principalmente pelo fator inflamatório que o cigarro vai aumentar ainda mais. Agora, quanto aos benefícios de cessar o tabagismo? Ele melhora a autoestima da pessoa, melhora o hálito, coloração dos dentes, da vitalidade da pele da pessoa em si, melhora do convívio social com pessoas não tabagistas, porque tem muita gente que não fuma e não suporta o cheiro de cigarro, então daí acaba se afastando de pessoas que fazem o uso. Melhora também o desempenho de atividades físicas, principalmente por melhorar a capacidade pulmonar, e também tem a questão do meio ambiente, que acaba reduzindo os danos a ele. Além disso, vai aumentar a expectativa de vida. Eu estava lendo lá que se uma pessoa com 60 anos para de fumar nessa idade, ela ganha em média 3 anos a mais. Se ela para com 50 anos, ganha em torno de 6. Se para com 40, em torno de 9. No livro ele dá mais ou menos essa média. Daí, aqui, falando do tempo. Após um ano que a pessoa cessou o tabagismo, vai diminuir o risco das doenças cardiovasculares em 50%. Após 10 anos, reduz de 30% a 50% o risco de morte por câncer de pulmão, principalmente. E após 15 anos, já há bastante tempo que ela parou de fumar, reduz em 50% o risco de morte por doenças relacionadas ao tabagismo. Ela falava praticamente todas elas. Além disso, o risco de AVE passa a ser igual de uma pessoa que nunca fumou na vida. Aí minha parte era essa. Agora eu passo a palavra para o Luciano para falar um pouco aqui da avaliação da pessoa tabagista. Bom, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, em relação à avaliação da pessoa tabagista. Bom, como começar isso, né? A gente precisa reconhecer esse tabagista na comunidade, né? De duas formas. Identificando eles na territorialização, quando preenche aquele cadastro, ou no nosso dia a dia, enquanto está atendendo na unidade, né? No atendimento, no acolhimento, enfim. Aí você vai dividir esses indivíduos, né, entre os que não querem parar e aqueles que querem. Lembrando que aquele indivíduo que não quer parar de fumar, você precisa sempre orientar, né, sobre os malefícios do tabagismo, informar sobre os tipos de tratamento que existem e que eles estão disponíveis, e informar sobre a redução de danos, né, por exemplo, não fumar em ambientes fechados, não fumar perto de crianças, idosos, em grupos de risco. E mesmo que ele não queira, você sempre vai acompanhar e vai abordar esse paciente sobre essa questão do tabagismo para tentar fazer com que ele mude, né, essa ideia em relação a não querer. Bom, e daí, essa avaliação a gente vai estar fazendo, né, lembrando daquele modelo transteórico de mudança de comportamento, aquele modelo que a gente viu várias vezes já, ele tem um nome, modelo transteórico de Prochaska e de Clemente. Ele se aplica não só ao hábito do tabagismo, como à mudança de hábitos em si. Lembrando, né, que existe a fase da pré-contemplação, quando ele não tem intenção de mudar o comportamento, no caso, o tabagismo, a fase de contemplação, a preparação, a ação em si, que é o ato de parar, a manutenção e daí a recaída, que é aquilo que a gente quer evitar, né, sempre. Mas eles estão presentes e eles podem estar acontecendo. Bom, para fazer essa avaliação, primeiro avaliação quantitativa, né, a gente usa o Fagerström,
ele vai dar um valor e vai mostrar qual é o grau de dependência desse indivíduo. É bem rapidinho de aplicar, são só 6 questões. E a soma vai dividir esses indivíduos nessas pontuações, sendo que a pontuação de 5 para cima é aquela que vai ser mais importante na nossa conduta lá na frente. Lembrem-se desse ponto de corte de 5, tá? 5 para cima. Eu vou estar falando mais depois sobre ele. Eu falei da quantitativa, né? Agora a avaliação qualitativa é a escala para razões para fumar, no qual são essas 21 perguntas. É bem interessante são 21 questões, ele vai dar as notas, né, em relação a essas 21 questões, de 1 a 5, e depois você vai cair nessa parte que é a interpretação do resultado, e vou dar só um exemplo, né, por exemplo, o fator 7, que é o tabagismo social, itens 8 e 15, você vai fazer a pergunta 8 e a pergunta 15, né, por exemplo, é mais fácil conversar e me relacionar com outras pessoas quando estou fumando. Ele dá, por exemplo, a nota 3, e o 15, enquanto estou fumando, me sinto mais seguro, ele dá uma nota 4, você faz a média, vai dar 3,5. E as pontuações acima de 2, elas vão demonstrar que esses fatores são fatores de atenção. Isso vai ser bem útil na parte que eu vou fazer a terapia, a terapia cognitivo-comportamental. Eu vou mexer nessa parte qualitativa das razões que ele fuma. Então, cada fator desse, que a pontuação for maior que 2, eu anoto lá que é algo que eu tenho que trabalhar com ele nos grupos, por exemplo. Então, qualitativa e quantitativa. Bom, e só passando, né, esse slide bonitinho aqui para falar sobre as nossas atitudes e posturas em relação a isso. Sempre agir com acolhimento, empatia, sempre estimular que esse paciente mude a atitude dele, a gente é fonte de informação, precisa estimular que sejam definidas metas, porque sem meta ninguém chega a nada nessa vida. Alertar sobre os riscos que podem existir de recaída e que é necessário desenvolver essas estratégias de enfrentamento, coping, né, que a gente fala. Destacar a importância do acompanhamento até o final do tratamento, mesmo que pare de fumar, não se para o tratamento, ele tem que ser, geralmente dura 12 meses esse tratamento. E nós, profissionais, não devemos nos sentir fracassados, mesmo que o paciente volte a fumar. A gente tem que lembrar que a grande maioria dos tabagistas, eles param, a cessação definitiva, ela vai ser com 2 ou mais tentativas. Então, até para abordar o paciente, se ele falar que tentou e não conseguiu, é um bom ponto a ser abordado, né? Geralmente, a grande maioria para a partir da 2ª vez que tenta. Bom, dado isso, em relação às intervenções e tratamentos, existem as psicossociais, seriam 3 as mais importantes: a entrevista motivacional, o método clínico centrado na pessoa e a abordagem cognitivo-comportamental. Ela se divide em outras 3, né, que seria a abordagem mínima e breve, básica e a intensiva específica. Vou falar cada uma delas agora. Primeiro, a entrevista motivacional, né? O que ela se baseia? É um diálogo que vai trazer o indivíduo para o foco do tratamento, para que ele tente mudar esse comportamento que ele tem. O que nós, médicos, né, podemos fazer? Orientar, proporcionar escolhas, dar feedbacks daquilo que ele está fazendo. A gente tem que evitar algumas atitudes, como rotular, culpar, confrontar o paciente, subestimar. A gente coloca o paciente como foco. Ele é o responsável pelo que ele vai fazer, mas a gente vai motivar esse paciente a tomar essa atitude. A próxima, daí, seria o método clínico centrado na pessoa. Ela é um pouco mais ampla que a entrevista motivacional, né? Ela não trabalha só com motivação do paciente. Ela age considerando que cada fumante é um indivíduo diferente. Cada um tem os seus contextos, seus motivos para estar fumando, as suas realidades, o seu ambiente. Então, você vai estar adequando, né, essas estratégias às preferências do paciente, né, aquele plano pessoal, aquele plano para o paciente. E isso é interessante porque ele aumenta essa relação do médico com o paciente. Então, ele considera vários contextos, ele não tenta só motivar, né, ele considera vários itens para formar esse plano terapêutico, no caso. E o terceiro método é a abordagem cognitivo-comportamental. Essa é a mais utilizada. Ela se dá em formas mínimas ou breves, que dura menos de 3 minutos. A básica, 3 a 10, e a intensiva específica dura mais de 10 minutos. Essa é a diferença entre elas, tá? E a porcentagem de sucesso nessa intervenção, em relação a não abordar, né? A mínima, ela tem 30% a mais de chances, a básica 60%,
E a intensiva vai ser 2,3 vezes mais efetiva do que você não abordar o paciente para que ele pare de fumar. Tá? Ela age, então, em principais componentes seriam a detecção das situações de risco de caída e o desenvolvimento das estratégias de enfrentamento. A abordagem intensiva específica, aquela que dura mais de 10 minutos, ela pode ser com o paciente sozinho ou na forma dos grupos de cessação, tá? O que seria um grupo de cessação básico, assim? Seriam 4 sessões estruturadas, tá? Semanais, inicialmente, durando 90 minutos, e elas vão sendo espaçadas, né? Elas são quinzenais, depois do primeiro mês, e elas vão espaçadas até que se complete os 12 meses. E sempre tem que se adequar à realidade do local que você está inserido. E esse valor de 90 minutos e essa periodicidade, ela é tida no consenso de abordagem e tratamento ao fumante. Bom, em relação ao tratamento farmacológico, quando que a gente vai estar iniciando esse tratamento, né? Lembram-se daquele Fagerström de 5, né, que eu falei, ele é um dos pontos que vai trabalhar isso. A gente vai iniciar o tratamento farmacológico aliado, então, à terapia cognitiva comportamental, a essa abordagem, a última que eu falei, em fumantes pesados, que consomem 20 ou mais cigarros ao dia, aquele que precisa fumar o primeiro cigarro em até 30 minutos, depois que ele acorda, fumando no mínimo 10 ao dia, um Fagerström maior ou igual a 5, ou uma dependência moderada ou grave, numa avaliação que você tenha feito do paciente, um paciente que tentou antes e não conseguiu, devido à abstinência e os seus efeitos, né? E não tem que haver, isso é um mito obrigatório, não tem que haver contraindicações clínicas para você tratar, né, esse paciente com a medicação. Então, a gente vai dividir nas linhas terapêuticas, né? A primeira linha, então, seria a TRN, que é a reposição de nicotina. A outra seria a bupropiona. E a terceira, a vareniclina. Um estudo Eagle, ele pesquisou 8.000 tabagistas e a mais efetiva, a que proporcionou maior cessação de tabagismo, que o paciente parou de fumar, foi a vareniclina. Infelizmente, essa é a única que não tem no SUS. Mas a terapia de reposição de nicotina seria a segunda mais efetiva e a bupropiona a terceira entre elas. Aí, segunda linha, daí a nortriptilina, que a gente tem no SUS também, um anticolinérgico, né, enfim, um tricíclico, né, com atividade anticolinérgica, mas essa daí seria a segunda linha, tá? Falando cada uma delas, só para demonstrar aqui, o que a gente tem no SUS, então. Adesivos de nicotina nas doses de 21, 14 e 7 miligramas, nicotina goma e nicotina pastilha, 2 miligramas também. E daí, os antidepressivos, que eu falei antes, a bupropiona. A gente só não tem, então, a vareniclina no SUS. Falando um pouquinho de cada um deles, então, o adesivo de nicotina é o carro-chefe do tratamento. Tem que prestar atenção com o paciente cardiopata, porque como ele age nos receptores nicotínicos, né, tem que cuidar para não ter esses efeitos adrenérgicos. Como é que se faz? Você aplica numa área coberta, sem pelos, você alterna a cada 24 horas o local, e durante o tratamento você não pode fumar, porque você vai estar fazendo o que nesse tratamento? Você vai estar fornecendo ao paciente a dose parecida com aquela que ele fumava durante o dia. Então, um paciente que fuma 20 cigarros ou mais, né, vai iniciar com adesivo de 21 miligramas. Um paciente que fuma 10 cigarros ao dia em média, 10 a 15 cigarros, vai fazer um tratamento com 14 miligramas já de início. O tratamento base, então, para um paciente com Fagerström 8 a 10, ou uma carga de 20 cigarros por dia ou mais, é esse aqui que está na tela agora. Um adesivo de 20 miligramas ao dia por 4 semanas, depois mais 4 semanas com adesivo de 14 miligramas, e 2 semaninhas apenas daí usando adesivo de 7 miligramas. E aquele outro que eu falei, um Fagerström de 5 a 7, que é o indivíduo que fuma geralmente ali até 10 cigarros por dia, mais ou menos, você inicia com 14 miligramas, 4 semanas, e mais 4 semanas com adesivo de 7 apenas. Você inicia, então, o tratamento naquela dose do meio, já. E daí faz 8 semanas apenas, não 10, como essa que está na tela. E aí, a base do tratamento é a reposição pelo adesivo, mas caso o paciente tenha fissura, que é algo que vai acontecer mais nos dias iniciais do tratamento, você vai usar a goma para tentar evitar essa fissura.
Como é que faz? Faz uma bolinha igual o menino da tela ali? Não. Você tem que mascar com força esses chicletes até sentir um formigamento ou um gosto picante. Vai colocar esses chicletes entre a bochecha e a gengiva até que ele passe. A hora que essa sensação passar, você volta a mastigar e repete essa ação por 30 minutos e descarta, porque quando der 30 minutos, você finalizou a nicotina que tem nessa goma. Usar cada 1 a 2 horas, né, em caso de fissura. Ela leva uns 2, 3 minutos para fazer a ação. E até 20 minutos para fazer o pico máximo de concentração. Lembrar que não tem que ingerir líquidos ou alimentos, né, durante o tratamento que tiver, durante o uso da goma. E que essa absorção depende da mastigação, por isso que ela tem que ser uma mastigação forte, tá? E ela é usada como complemento, como eu falei, e no máximo 15 unidades ao dia por 12 semanas. Outro que tem é a pastilha, alguns preferem a pastilha, por exemplo, aqueles que não podem, por exemplo, mastigar, né? Enfim. Você acondicionar na boca, espera dissolver, ela vai levar também até meia hora, que é o efeito dela. Não mastigar, não ingerir líquidos ou alimentos. Também usar cada 1 a 2 horas. Você vai reduzindo esse uso dela, né? Porque vai ser principalmente na fissura, que é no período inicial. Depois você vai reduzindo, porque a fissura vai minimizando. Complemento também do tratamento e vai usar de 9 a 15 unidades ao dia por 12 semanas também. Esse 12 é um número bem mágico, assim, para tratamento do tabagismo. Tá? A bupropiona também é a primeira linha no SUS, mas vocês devem lembrar muito bem, não tem que usar se o paciente tem histórico de convulsão, porque ele reduz o limiar convulsivo. É bom para pacientes que têm medo de ganhar peso, é um medo muito comum em paciente que quer parar de fumar. E é bom usar também naquele paciente que é depressivo. Você vai já auxilia no quadro depressivo dele. Como é que você faz esse tratamento? Inicia, então, durante 3 dias, vai usar um comprimido, 150 miligramas. No 4º dia, você aumenta essa dose. E você vai fazer essa dose dobrada, né? E lembrar que a segunda dose nunca fazer depois das 16 horas, porque o paciente pode ter insônia, e isso pode incomodar, ele pode parar o tratamento. E no 7º ou 10º dia, quando você deixar na dose terapêutica mesmo, você para de fumar. E você vai fazer o tratamento, número mágico, 12 semanas, tá? A vareniclina, ele é primeira linha, mas é não SUS. Ele é um agonista parcial nicotina, tá? Se vocês olharem no Medicel, o Medicel ele coloca como restrição paciente psiquiátrico ou com suspeita, ou paciente suicida, enfim. Mas eu estou trazendo aqui notícias quentinhas de 2016. A FDA, em 2016, tirou essa restrição porque foi feito aquele estudo Eagle lá, que demonstrou que não tem problema. Então, até a caixinha da vareniclina tinha restrição e ela não tem mais, tá? Pode ser usada em paciente psiquiátrico também. A dose está aqui, tá? Esse slide vai ficar disponível para vocês, mas lembrar que sempre 12 semanas até finalizar esse tratamento, tá? E é algo bem, assim, comum, 8º dia para de fumar, porque é quando você colocou a dose terapêutica em ação. E da segunda linha, a nortriptilina, você inicia com 10 a 25 miligramas, dose única, vai aumentando por 3 semanas essa dose da nortriptilina, e você chega na dose terapêutica, né, 75 a 100 miligramas, de acordo com o que o paciente vai relatar também, às vezes ele pode ter algum efeito colateral, e quando atingir a dose terapêutica, você marca o dia para parar, tá? Bom, tratamentos com benefício limitado ou não comprovado, tá? Clonidina, que alguns até consideram um tratamento, enfim, ela foi provado que ela não tem eficácia, e ela tem muitos efeitos colaterais, porque ela é um estimulante central, né, um hipotensor central, então ele pode causar hipotensão em vários outros, bradicardia, enfim, essas coisas assim, e não tem um benefício tão grande. Inibidores da recaptação de serotonina não adiantam, ansiolíticos não adiantam. O interessante, foi bem legal, essa vacina antinicotina, qual que seria a base dela? Você aplica essa vacina, ela se liga, vai gerar anticorpos antinicotina, e quando o paciente fuma, forma um complexo entre a nicotina e o anticorpo, e essa nicotina-anticorpo fica tão grande, a molécula, que ela não atravessa a barreira hematocefálica, e daí não vai causar dependência, porque não vai ter ligação central. Mas, infelizmente, ninguém conseguiu comprovar, assim, a eficácia dela. É uma ideia ainda em andamento, mas vários laboratórios estão tentando e não estão conseguindo ainda. E os cigarros eletrônicos também, né, não é bom, até porque existe até uma doença que é atribuída ao cigarro eletrônico, que é a sigla EVALI, né, que é injúria
pulmonar causada pelo cigarro, pelo cigarro a vapor, enfim, cigarro eletrônico. E para finalizar, né, tem alguns obstáculos e desafios para que o paciente pare de fumar. Um deles, que é muito comum de se ouvir, é a ambivalência. O que é ambivalência? Quando o paciente fala que quer parar de fumar, mas ao mesmo tempo ele fala, mas eu gosto de fumar. O que você tem que fazer? Não encarar isso como uma falta de motivação, né? Encarar isso como algo que é esperado, explicar para o paciente que isso é esperado, para quem vai passar por esse processo e trabalhar essa parte aí comportamental. Segundo é a abstinência. 75% das tentativas, né, vão ter muitos sintomas de abstinência, e o pior deles é a fissura, que é aquela vontade incontrolável de fumar, que dura alguns minutos. Ela inicia cerca de 8 horas após a parada, né, e vai aumentando em 3 a 4 dias e durando até 2 semanas. Então, você tem que fazer o quê? Informar o paciente que isso pode acontecer, usar a farmacoterapia a seu favor, né, as gomas, por exemplo, as pastilhas, e as técnicas em grupo. Outra, ganho de peso, que eu falei lá atrás, né, bupropiona, você pode usar, ela reduz, quando você para de fumar, o teu metabolismo reduz em até 16%, isso é real. Alguns substituem o ato de fumar pelo ato de beliscar, né, e geralmente eles têm uma média de aumento do peso de 3 a 5,5 kg, mas ele é temporário, geralmente o paciente volta a estabilizar o peso, ficar com o peso normal para, né, a base dele que relacionado ao tabaco. Então, você tem que fazer o quê? Aliar informação e já faz um combo. Já alia a parada do tabagismo com uma dietinha e com exercícios. O paciente vai parar de fumar, vai estar com o pulmãozinho bom, já bota ele fazer uma caminhada, uma corrida, enfim. Ele vai ver os benefícios, ele vai sentir que está melhorando. Em relação ao álcool, tá? É uma relação bidirecional e é dose dependente. Vários dados informando essa relação. Um deles é que o tabagista tem 2,7 vezes mais chance de dependência do álcool, se ele for tabagista, né? Mas não há um consenso de como que você vai intervir, tá? Tem que avaliar cada caso, para cigarro primeiro, para álcool primeiro, não tem um consenso. O que você tem que fazer? Utilizar os demais recursos da rede, como, por exemplo, o CAPS-AD, né, a seu favor ali, utilizar o que você tem. E a quinta, né, são as recaídas. Precisamos orientar, acolher esses pacientes, lembrar daquela avaliação qualitativa do porquê que ele fuma e trabalhar em cima disso, tá? Evitar fatores de risco, possíveis encadeantes, promover estratégias de enfrentamento para que esse paciente possa, por ele mesmo, conseguir evitar isso, mostrar os benefícios para o paciente, né? E mostrar que existe uma diferença, que eu até nem sabia, enfim, não tinha me tocado. Existe lapso e existe recaída. Qual que é a diferença do lapso para a recaída? No lapso, por exemplo, o paciente que no fim de semana teve contato com alguém lá, enfim, alguma pessoa lá, e ofereceu um cigarro e ele fumou um cigarro. Mas ele só fumou esse cigarro, não fumou mais nada, e foi lá e falou para você, ai meu Deus, caiu aqui, eu tive uma recaída. Não, isso foi um lapso. A recaída vai acontecer se ele fumar um cigarro, depois fumar outro cigarro, e daí, sim, voltar a ser tabagista mesmo, fumando as doses altas lá do tabaco. A gente tem que... Porque o que acontece? Eu fumei um cigarro, agora desandou tudo, vou fumar de novo. Então, não, você tem que mostrar para ele que é o lapso, né, que aconteceu, tem que evitar, é lógico, tem que evitar, por isso que a gente tem que avaliar o contexto disso aí, mas não é porque ele fumou um cigarro que o tratamento foi por água abaixo, enfim, que deu tudo errado, tá? Tem que ser explicado isso para ele. Essas são as nossas referências, a gente usou como uma base bem forte aqui o caderno número 40 da atenção básica, tá? E, gente, muito obrigado. Perguntas, enfim, podem ser feitas a partir de agora. Mais um aqui. Oi, eu posso fazer uma pergunta? Pode, prof. Vocês poderiam aprofundar um pouquinho mais o tratamento do tabagismo no SUS? Falar um pouco mais? No SUS? Sim, peraí. Você repõe o slide? Sim. Tá aparecendo aí? No slide? Não. Tem? É que assim... Agora sim. Deixa eu voltar. Bom, acho que essa aqui é a que mais mostra, mas o que acontece, né? Até é interessante a pergunta do professor, porque assim, até a gente estava comentando, né, que nesse contexto da pandemia,
não está sendo disponibilizado a medicação no SUS, porque para o paciente receber a medicação, ele teria que participar dos grupos, né, aqueles grupos que eu falei antes, até esqueci de comentar, isso é bem, bem importante. Como tem pandemia, ninguém pode se reunir, não pode ter grupos, e aí eles não podem adquirir a medicação, né, eles só conseguem a medicação que a gente prescreve, esses que estão na tela, né, os nicotínicos ou os não nicotínicos, ali, os antidepressivos, se ele participar do grupo, esse que é o problema, e daí o que está acontecendo? O paciente está tendo que comprar a medicação, caso ele opte por parar, né? Mas seria isso, né? Você localiza o paciente, que é tabagista, você faz entrevista, abordagem com ele, coloca ele naquela fase, passa por aquelas fases, vai chegar na fase de ação que ele quer parar, e vai manter, né? Tentar manter com que ele pare e mantenha a cessação do tabagismo através dos grupos. Mas, infelizmente, a gente está nesse momento aí difícil, né? E não está conseguindo trabalhar essa parte. Então, está mais na parte medicamentosa e na parte... mas é comprada, né? E na parte que a gente trata mesmo no ambulatório, né? No consultório com o paciente, fazendo aquelas abordagens, né? Entrevista motivacional, aquelas abordagens da cognitivo comportamental, enfim. Vai da escolha da disponibilidade e do tempo que você tem para a consulta também, né? Mas seria basicamente isso, o tratamento. Acho que, professor, se puder acrescentar mais alguma coisa? Exatamente isso. O que acontece? Para os pacientes do SUS receber a medicação, eles precisam participar dos grupos, né? Precisam fazer parte do programa de tabagismo do SUS. Por que isso? Né? Não é por acaso, não é porque alguém decidiu que teria que ser assim. É porque existem evidências científicas que a terapia medicamentosa isolada, ela tem uma baixa eficácia. Então, se ela é associada à terapia cognitiva comportamental, aumenta muito. Então, por isso, muitas vezes tem aqueles pacientes que só querem, tipo, pegar o medicamento, mas não querem fazer o resto do tratamento. Então, é por isso que no SUS, para o paciente receber a medicação farmacológica, ele precisa também fazer o tratamento completo, não apenas tomar o medicamento, né? Esse é um desafio sempre, né, para nós do SUS, porque você, mesmo nas outras doenças, nas outras patologias, você mudar estilo de vida, você fazer promoção de saúde e prevenção de doença é muito mais difícil. Então, é meio que assim, um positivo, né? Simplesmente se o paciente não participar dos grupos, ele não recebe o medicamento, né? Agora, no momento, não está acontecendo os grupos por causa da pandemia, como você bem falou, né? Aqui em Toledo, os grupos, quem fazia era o Dr. Otto, na farmácia escola. Então, como que era o fluxo? Nós, as unidades básicas, abordavam os pacientes, fazia abordagem motivacional e, se necessário, a gente encaminhava o paciente para estar participando dos grupos e receber a medicação. Mas, em alguns casos, os pacientes que podem comprar ou que querem comprar a medicação, nós também fazemos o tratamento na unidade básica de saúde. Com relação à varneliclina, que você falou, ele é um medicamento que ele não está disponível no SUS também, porque o custo-benefício dele não vale a pena. É um medicamento muito caro, e a diferença entre ele e o bupropiona, a diferença de eficácia é pequena. Então, pela questão do preço, não vale a pena. Então, o SUS optou pela nicotina e bupropiona como primeira linha, né? Eu acho que foi uma escolha até acertada. E o tratamento com esse medicamento aí, ele vai custar ao redor de R$ 1.300 a R$ 1.500. Então, não realmente, para o SUS não vale a pena. Não sei se no particular o pessoal utiliza muito esse medicamento, mas imagine uma pessoa fazer um tratamento com um custo de R$ 1.500 por mês. Com medicamento, pode ser que no particular isso exista, mas no SUS é inviável economicamente. Mas as opções que temos, né, tanto de primeira e segunda escolha, são bastante efetivas, não de maneira isolada, né? Sempre precisa ser associado com acompanhamento, né? Equipe multiprofissional, se possível, né? Psiquiatra, enfim, psicólogo, sempre fazer abordagem cognitivo-comportamental. Nós podemos fazer também as abordagens rápidas no momento das consultas. Acho que isso aí.
Beleza. Acho que a Bia tem uma pergunta. Só falando rapidinho em relação à pergunta do Otávio, como que pega a medicação, a gente receitou para 2 pacientes Bupro, e daí nicotina, né, o adesivo. A Bupro, eu pedi para a técnica lá da minha UBS olhar, e ela olhou lá na farmácia central, não tinha. Então, os 2 pacientes que a gente falou que ele teria que comprar, e aí ele topou e fez isso. O adesivo, acho que também não estão dando. Não estão fornecendo. Não estão dando, e daí a pessoa fica a critério, se ela tem condição e está disposta, e ela compra. Infelizmente, né? Desculpa, só antes da Bianca falar, só acrescentar mais uma coisinha que vocês esqueceram de falar, que existem várias maneiras de parar. Existem as paradas bruscas, existe a parada gradual, existe a parada, aquela que esqueci exatamente o nome, mas você vai aumentando os horários. Por exemplo, se ele fumava o primeiro cigarro às 7 da manhã, ele vai fumar às 11, no outro dia vai fumar às 5 da tarde. Com uma prolongação. Existem 3 tipos de parada de fumar, né? Então, se você vai utilizar a nicotina, necessariamente o paciente tem que optar pela parada brusca, tá certo? Para ele não ter uma sobrecarga de nicotina. Se o paciente optou, isso é uma das perguntas que você precisa fazer antes de você introduzir o tratamento, que forma ele vai parar. Se ele optou por parada gradual, você não pode entrar de imediato com a nicotina. Aí você tem as outras opções, do BUP e tal, né? Então, você começa na primeira semana com 150 miligramas, ele vai parar de maneira gradual. Aí, na primeira semana, no 5º, no 7º dia, você pode aumentar para 300 miligramas e a partir daí ele para, né, bruscamente. Diferente da nicotina, se ele vai começar amanhã a utilizar a nicotina, necessariamente amanhã ele precisa parar também o cigarro. Você tem que atingir a dose terapêutica para poder fazer com que o paciente pare. Bia, se quiser perguntar. Oi, na verdade o doutor Alvino já acabou respondendo a minha pergunta, então acaba ficando só um comentário, que na verdade a bupropiona, então ela não vai ter uma boa eficiência se for isolada, né? Só sem terapia cognitiva, alguma coisa assim, né? Mas como até a Lídia comentou e a Ana comentou aqui também, em pneuma a gente prescreveu bastante bupropiona até, e falando para o paciente comprar, porque eles falavam assim, eu quero parar, né? Daí a gente acabava dando as orientações, e eu sempre falava, procura a tua UBS e vê o que está rolando, né? Principalmente em relação à epidemia. Mas eu não sei também até que ponto só a terapia medicamentosa ajuda um pouco, ou se acaba, não sei. Mas que assim, acaba prescrevendo. O ideal da terapia, o carro-chefe da terapia é a abordagem cognitiva. São os grupos, você trabalhar estratégias de enfrentamento e isso. Certo. Aí, ali naquela pontuação que eu mostrei do Fagerson lá, vai dividindo no indivíduo que talvez, quase com certeza, ele vai ter fissura, vai ter essas coisas. Aí você entra com a parte medicamentosa, né? Entendi. Ela é uma muleta para tratamentos. E daí, no tratamento, já que seria um dos mais indicados é a terapia com adesivo, que é o que mais se fala no caderno da atenção básica, é o adesivo, que seria o tratamento mais indicado. Legal. Você coloca a goma para resgatar da fissura, ou a pastilha, né? Mas, assim, e a bupropiona, em alguns casos, que você tem um paciente depressivo, ou um paciente que tem medo de engordar, então você trabalha essa parte. Só que, assim, né, deve ter várias opções as pessoas fazem na vida, viu que foi melhor, mas o que está no caderno, e o que a gente viu também em alguns artigos, é aquela parte que fala a diferença da terapia com o outro não é tão grande assim. Mas, assim, os dados mostram que talvez uma porcentagem um pouco maior com vareniclina, que é mais cara, que não dá para usar e tal, porque é mais cara, realmente ia encarecer demais o sistema. Aí o adesivo, e daí a BUP por terceiro. Mas a diferença não é tão grande assim. Certo. Dá para usar, assim, sem medo, lógico. Mas sempre aliar a terapia comportamental. Nunca esquecer essa parte. Ela é essencial, assim. A gente acaba orientando, mas tem alguns pacientes que falam, eu quero parar, mas a gente não sente muita confiança, sabe? Mas ao mesmo tempo vem e pede, eu quero medicamento. Então, acho que até a Mai comentou, eles acabam acreditando muito no medicamento, sabe? Sei lá. Mas igual o prof. Alvino fala, às vezes, que a gente pode, principalmente ali na UBS, aqui em pneuma fica complicado, né?
A gente pode falar para o paciente voltar toda semana, para a gente acabar sendo o psicólogo dele e a gente ajudar ele a dar dicas ou a conversar e manter ele motivado. Talvez ajude. Sem os grupos a gente tem que fazer esse papel também, assumir essa responsa, né? Bom, então, de qualquer forma, no ambulatório, continuo falando para o paciente conversar lá na UBS, né? Daí, seja com um grupo ou não, ou com o médico toda semana, é a melhor forma, né? Ele vai ter essa abordagem, por mais que ela dure 3 minutos, 10 minutos, vai ter essa abordagem lá. Sim. Vai fazer esse papel daquela intensiva, né? Que é aquela mais de 10 minutos, essa conversa. E ela é muito mais efetiva do que, enfim, não abordar ou tratar com, sei lá, qualquer outra coisa que não tem evidência. Sim, com certeza. Beleza. Obrigada, gente. Mais perguntas? O que eu já falei também para o paciente foi, tipo, o que o senhor gasta de cigarro todo dia, o cara que fuma 2 maços por dia, vai vir então, né? É o tratamento dele na semana, porque a Bupra é uns R$80 a caixa, e os adesivos da nicotina, que são mais caros, é uns R$70 por semana. Então, daí eu falo, o senhor vai gastar, mas é temporário, daí o senhor vai ficar livre disso. E aí eles falam, tá certo, daí ele vai feliz. Mas eu não sei, eu não vou falando que deu certo ainda. Eu sempre falo para os pacientes que o cigarro dói no bolso também, eles têm que lembrar disso, porque às vezes o sintoma eles não percebem na hora, né? Vai dar um câncer um dia na vida. Mas às vezes dói no bolso, eles ficam, eu fumo muito, gasto muito. Motivacional. A Ana levantou a mão. A Ana tá com a mão erguida. Oi, Ana, diga. Em relação ao que você falou, Lúcio, lá dos 5 a 10 minutos, o Otto que fazia o grupo de tabagismo, se não me engano, ali no posto central, nas consultas de reumato, ele sempre fala, quem fuma, a gente sempre orienta e quando ele chega, ele sempre orienta de novo e fala que toda consulta orientar, nem que seja 2, 3, 1 minuto, toda vez, as chances de parar é maior. Ele falou que ele vê isso na prática. Assim. Sim. Que ali, vai tomando, né? Os poucos ambulantes que a gente ia ter não ia ser suficiente para ver, mas ele via que, para de fumar, porque é a doença e tal, para de fumar. Ele falou que abordagens curtas, até de 1 minuto, já tem eficácia tipo, um prazo médio. Agora, você imagina o paciente que você atende na medicina da família, que você tem muito contato com ele, e você reforçando cada vez mais essa parte, mesmo que seja 3 minutos, que é 30% a mais, 30%, vai se somando quando você consegue. Ou pode conseguir, né? A gente tenta, né? Então, não se sentir fracassado, aquela coisa também. Nunca desistir. Tá muito motivacional hoje. Vamos. Quem mais? Bom, já que ninguém está falando, em relação ao álcool que vocês comentaram antes, eu estava pensando, é muito diferente, né? Porque o tabagismo a gente vê o paciente que quer fumar, o álcool não tem. Eu queria ver se vocês que estão quase todo dia na UBS aí, ou até o doutor Alvino, se acaba tendo um paciente que chega e fala, viu, eu quero parar, ou se... Porque, sei lá, o pouco que eu sei, geralmente é quando chega num estado mais grave, ou hospitalizado, até que o paciente se dá conta que precisa parar de beber, né? A maioria, pelo que eu pergunto, eles estão muito sossegados. E eles falam, não, tá bom. Socialmente, né? Daí eu sempre, mas eles negam como até... é que é socialmente, né? Então, nós temos um caso, assim, que o paciente chegou e falou, eu quero fazer tratamento para etilismo. Eu acho que vocês conheceram esse paciente. Aí eu iniciei o tratamento com disulfiram para ele, só que aí tá faltando no mercado de disulfiram. Acho que a gente ligou numas 5 farmácias aqui em Toledo e não tinha. Aí eu optei pelo metronidazol. O metronidazol tem um efeito de disulfiram que tinha no posto. Aí ele iniciou o tratamento, ele até retornou, não lembro com quem que foi. Eu atendi. Aí, na verdade, ele não estava conseguindo ir para o trabalho, a bebida realmente já estava afetando muito ele. E aí ele voltou no retorno para pegar atestado, porque a consulta do psiquiatra ainda não tinha saído. Iniciamos o tratamento e encaminhamos para o psiquiatra, né, para dar sequência. Desses 2 anos que eu estou aqui em Toledo, é o único caso de paciente que chegou assim comigo e falou, eu quero fazer tratamento para etilismo.
Então, mas realmente é raro isso acontecer. Normalmente nós, nas consultas, nós fazemos essas perguntas para o paciente, se ele toma, se ele fuma, aprofundamos mais, como vocês bem colocaram na conferência aí, a entrevista para saber a quantidade que ele fuma, se está afetando ou não, e a gente propõe tratamento, mas a maioria dos pacientes não aceitam, né? Então, raramente o paciente vai aceitar ser encaminhado para o CAPS-B, o paciente vai aceitar iniciar um tratamento. Então, cabe a nós, a equipe de saúde da família, convencer os pacientes através das abordagens breves, né, e contínuas, aproveitar em todas as consultas. Se você sabe, olha no histórico do paciente, sabe que ele é etilista. Quando ele vem na consulta, mesmo que ele venha por outro motivo, por qualquer motivo, lembrar de fazer uma abordagem motivacional, tentar convencer o paciente. Esse paciente que o professor citou, eu atendi ele, e ele tinha até falado que tinha sido encaminhado para uma clínica de reabilitação, só que ele não conseguiu ficar na clínica mais do que, sei lá, 20 minutos, ele saiu correndo de lá. Ele está até, acho que, machucado, que ele deve ter caído na maca, na ambulância, foi um negócio bem estranho. Então, assim, ele, não sei, é um caso difícil, né? Porque a medicação, e daí a clínica ele não se adaptou, nem meia hora ficou lá dentro. Então, ele é bem difícil, paciente bem difícil mesmo. Mas só o fato dele ter procurado ajuda já antes de fazer uma cirrose, por exemplo, já é uma grande coisa, né? Pois é. Legal. Interessante. Pode gerar a lista, gente? Acho que pode, Nath. É aqui em transferir lista de participantes, Nathan? Não, você vai ali mostrar participantes, vai ter uns 3 pontinhos e vai ter ali baixar lista de presença. Fechou? Deixa eu ver se é essa. Ai, meu Deus. Ah, tá. Achei. Tava todo mundo aí? Claro que sim. Acho que Deixa eu só ver se deu certo. Vamos conferir aqui. Vai baixar o arquivo do Excel. Oi. Já resolvi, né? Sim, é que as pessoas têm dúvida sempre de que todo mundo tem que estar na sala para essa lista considerar a pessoa como um presente, mas não precisa. Se a pessoa já saiu antes, a lista vai dizer que hora que ela entrou e que hora ela saiu. Sim, a gente tá vendo, tá conferindo cada um. Nossa. E nosso nome faz como? Que a gente está logado só em uma conta. Tem que avisar. Eu tô vendo vocês aí, eu vou anotar. Tá bom, vou te mandar. Muito obrigado, Natan. De nada. Beleza, então? Gente, beleza, então? Muito obrigado. Beleza. Muito bem, parabéns. Okay. Valeu. Abraço a todos. Obrigada, prof. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até amanhã. Tchau. Boa noite.